Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a à cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreendereis. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, pois já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o iria entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizem bem, pois eu sou. Portanto, se eu, que sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar um instante e meditar sobre as palavras de Jesus neste Evangelho. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo.
os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros. Disse Jesus para os seus: dou-vos novo mandamento, deixa eu partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos. Este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros. Disse Jesus para os seus: dou-vos novo mandamento, deixa eu partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros. Disse Jesus para os seus: dou-vos novo mandamento,
Enquanto nós ouvíamos a música aqui, né, o pessoal de casa estava acompanhando esse vídeo, né, que nós acabamos de transmitir. Foi uma maneira que nós encontramos de substituir o gesto do lava-pés que costumeiramente nós fazemos nessa celebração, né, visto que não podemos nos tocar, não podemos nos abraçar, né? Bem, o padre gostaria de dizer apenas algumas palavras sobre a liturgia de hoje. Em primeiro lugar, Jesus esteve numa quinta-feira à noite, reunido com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Isso é um fato muito curioso. Por quê? Porque a Páscoa judaica, ela é no sábado. E Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos na quinta-feira à noite. Sabendo o que iria acontecer, consciente daquilo que iria acontecer, Jesus celebra antecipadamente a Páscoa com os seus discípulos. Ao se colocar à mesa, juntamente com os discípulos, Jesus diz a eles: desejei muito fazer esta refeição com vocês. Aí nós podemos nos questionar, mas Jesus não tinha celebrado a Páscoa antes com os discípulos? Sim, ele tinha. Mas esta é diferente. Esta é especial. E Jesus sabia que era definitiva. E certamente, diferente das demais, naquele dia, na companhia de seus discípulos, Jesus realizou esses dois gestos grandiosos. Qual é o primeiro? Ele tomou pão e vinho, entregou aos discípulos ao fim da ceia, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nenhuma outra igreja acredita na Eucaristia do jeito que nós acreditamos, meus irmãos. Para nós, o vinho e o pão, eles não simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Não é um pão bento, não. Não é um vinho abençoado, não. É o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo que nos é dado, que nos é oferecido. E com este gesto, Jesus antecipa para os discípulos aquilo que ele próprio iria sofrer na própria carne. Pois ali, na presença dos discípulos, naquela mesa, naquela ceia, ele dá seu corpo e ele dá seu sangue. E mais tarde, Jesus de fato irá nos dar seu corpo e sangue em sacrifício. A primeira leitura do livro do Êxodo fala do Cordeiro Pascal, mas é a Páscoa judaica. É o cordeiro imolado e o sangue passado nas portas para proteger os judeus da ira que viria contra os egípcios. Hoje Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imolado para a nossa salvação. E naquela mesa, naquela ceia, Jesus antecipa o seu mistério pascal, sua própria morte, seu próprio sangue. Ele nos dá a comer seu corpo e seu sangue. Aquilo que nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Coríntios, capítulo 11, da mesma maneira que eu recebi do Senhor, eu transfiro para vocês. Jesus tomou o pão e disse:
tomai e comei, isto é meu sangue, meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. E a Igreja Católica, ela segue repetindo esse gesto por milênios, ao longo da história. Cotidianamente, a Eucaristia é consagrada em nossos altares. De hora em hora, em algum lugar do mundo, se celebra a Eucaristia. O Cristo vivo e presente em todos os altares da terra. Foi Ele quem disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E de fato Jesus está cotidianamente presente em nossas vidas, em todos os altares da terra. Jesus está vivo e presente na nossa igreja, em nossas vidas, em nossos corações. E qual é o outro grande gesto realizado nesta noite, nesta ceia? O serviço. O que é autoridade na Igreja Católica, senão o serviço? O sacerdócio foi instituído por Cristo para servir a comunidade. Nossos bispos servem ao povo de Deus. O Papa é chamado de servo dos servos de Deus. Autoridade na igreja significa serviço. Em nossas muitas pastorais e movimentos que nós temos na igreja, quem está à frente, quem é o coordenador, é aquele que vai lavar os pés dos outros, é aquele que vai servir, é aquele que vai trabalhar, é aquele que faz acontecer, que impulsiona, que leva para frente, que anima os demais, faz acontecer. O quê? A sua pastoral? Não, a igreja. Em nossas casas, em nossas famílias, o que é um pai e uma mãe senão servir aos filhos? Mas de quem é a autoridade? Do pai e da mãe. Eles é que são a autoridade. No entanto, o que faz um pai, um bom pai e uma boa mãe, se não é servir seus filhos? Trabalhar por eles, para que eles tenham condições de crescer e de se realizarem em sua vida. Isto nós recebemos de Deus. A família, a comunidade, a comunhão que nós celebramos entre nós. Por isso nós chamamos a Eucaristia de comunhão. Porque ela gera comunhão, ela faz acontecer a comunhão, ela torna presente o Cristo no meio de nós. Então, receber Jesus na Eucaristia, comungar, receber a comunhão, é estar unido a Jesus e unido também aos irmãos. Vivendo a nossa comunhão na igreja, vivendo a nossa comunhão na família, vivendo a nossa comunhão onde quer que nós estejamos, e nos colocando sempre a serviço daqueles que necessitam, daqueles que precisam de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.